E aí, pessoal? Vamos dar sequência aos nossos estudos sobre Idade Média, né? Vamos falar nesse vídeo sobre o processo de formação das monarquias europeias, tá? De antemão, já vou adiantar para vocês, é um conteúdo chato, tá? Muito nome, muita data, então, assim, tecnicamente falando, é um conteúdo bem complicado da gente trabalhar. Mas, infelizmente, é necessário que vocês tenham esse conhecimento, obviamente, porque pode ser cobrado de vocês aí nas avaliações de Enem, de vestibular. Ah, professor, você está falando que matéria é chata? Pô, e daí? Não tem certos conteúdos que nem eu, que sou professor, gosto, né? E esse aqui é um deles. Mas a gente vai trabalhar mesmo assim, tá bom? Vamos lá. A gente está trabalhando aí a Baixa Idade Média, né? Como eu já disse, o período de grandes transformações, renascimento comercial urbano, as cruzadas, né? Então toda essa dinâmica de transformações ela provoca um enfraquecimento do poder feudal, dos senhores feudais, mas ao mesmo tempo reforça, né, a autoridade dos reis. E aí nós vamos ver uma questão muito interessante. Todos os processos de formação das monarquias nacionais eles têm um elemento em comum, que é a aproximação dos reis com a burguesia comercial. E aí eu vou, professor, mas por que dessa aproximação? Vou explicar para vocês. A divisão da Europa em centenas, milhares de feudos era um grande problema para os comerciantes, porque cada feudo tinha ali o seu sistema de pesos e medidas, leis tributárias, fiscais, impostos, moedas. Então, a circulação das mercadorias era muito difícil. Se você tivesse um reino centralizado que padronizasse, né, moedas, pesos e medidas, carga tributária e que protegesse, né, a atividade comercial, isso era uma grande vantagem para a burguesia de uma forma geral. Ao mesmo tempo, o rei, a maior parte das monarquias europeias, com os envolvimentos nas cruzadas, estava com as contas no vermelho. Então o rei precisava acumular riqueza para dar sequência a esse processo de unificação monárquica, formando os chamados exércitos nacionais. Então, o que acontecia na Idade Média? Cada senhor feudal tinha uma força militar própria. Para o rei impor a sua autoridade era muito complicado, porque às vezes o senhor feudal tinha mais soldados, né? Ali, graças àquelas relações de suzerania e vassalagem, ele tinha mais homens, mais força militar que o próprio rei. Então, se o rei tivesse agora um exército pago, um exército profissional que lutasse pelo rei, ele poderia impor a esses senhores feudais a sua autoridade. Mas para montar esse exército precisa do quê? De dinheiro, né? E aí, eu acho que você já percebeu que nós vamos juntar a fome com a vontade de comer. A burguesia, que precisa de um Estado centralizado para proteger a sua atividade comercial, e o rei, que precisa dos recursos financeiros da burguesia para montar o exército nacional e, com isso, submeter as nobrezas ao seu controle. A nobreza, de uma forma geral, ao seu controle. Então, nós vamos dizer que essa aproximação é natural, ela vai acontecer e ela vai ser a grande responsável por esse processo de centralização monárquica. Lógico que cada um dos processos, nós vamos estudar formação da monarquia portuguesa, formação da monarquia espanhola, formação da monarquia inglesa e formação da monarquia francesa. Cada um tem uma dinâmica própria. Mas se você vai observar de um aspecto geral, você vai perceber essa questão que eu estou falando. Tudo bem? Beleza? Então, esse processo ele era necessário, essa centralização, porque essa nova realidade da Baixa Idade Média já não era mais compatível com essas transformações que a gente acabou de estudar. Então é um processo que vai se iniciar nos últimos séculos, nos últimos 2 séculos da Idade Média e vai ser concluído lá na Idade Moderna. E o ápice, né, desse processo, dessa centralização, é a formação das monarquias nacionais absolutistas que nós vamos estudar no período da modernidade. Tudo bem? Então é um processo lento, é um processo gradual, ele não acontece do dia para a noite, ele é feito por várias etapas e por isso que é necessário você ter atenção aqui redobrada. Tudo bem? Beleza? Vamos então entrar na primeira. Se o meu computador ajudar, entrou aqui. Né? Na formação das monarquias ibéricas, a formação da monarquia portuguesa e a formação da monarquia espanhola. Você vai observar no material de vocês que tem formação do Sacro Império Romano Germânico.
eu vou dar mais ênfase à formação da monarquia portuguesa e espanhola. Por quê? Porque ela se aproxima da nossa história, né? Afinal de contas, o descobrimento do Brasil, as grandes navegações estão intimamente ligadas a esse processo. E uma tendência nos vestibulares aí mais renomados, né, ultimamente, e do Enem, é justamente cobrar aspectos sobre as monarquias ibéricas, justamente porque elas se aproximam mais historicamente da nossa história, né, que é a história do Brasil. Como eu já falei para vocês, a formação das monarquias ibéricas está intimamente ligada com o processo da Guerra de Reconquista que nós acabamos de estudar ali no vídeo anterior, né? Então, desde o século VIII, os árabes, né, ocuparam aqui essa parte central e a parte sul, né, da Península Ibérica, né? E aí sobrou esses 4 reinos cristãos: Aragão, Navarra, Castela e Leão, na parte norte, né, da Península Ibérica, com a missão aí de reestabelecer o domínio cristão nessa área. Processo que começa ali no século XI, no século XII, que vai sendo gradativamente realizado até, né, a conclusão no século XV. Tá? Então, dentro dessa dinâmica das guerras de reconquista, o que vai acontecer? Nobres de outras partes da Europa vão lutar nesse conflito. Muito parecido com as cruzadas no Oriente. A galera não saiu daqui da Europa, foi lá no Oriente tentar expulsar os muçulmanos que dominavam as regiões dos territórios sagrados para o cristianismo. Aqui a mesma ideia, você vai ter nobres de várias regiões da Europa atuando na guerra de reconquista com esse intuito de ser reconhecido pelo seu serviço militar e receber, né, dos reis desses 4 reinos aí algum feudozinho, alguma vantagem. Tudo bem? Então nós vamos ter essa dinâmica aí. Um desses nobres é um camarada de origem francesa chamado Dom Henrique de Borgonha. Um cara que se destacou muito nas guerras ali de reconquista e recebeu do reino de Castela um feudo, o Condado Portugalense. Né? Olha o nome, Condado Portugalense. Bem aqui, né? Esse condado vai dar origem ao atual Estado português. E aí nós vamos falar agora do processo, né, de formação da monarquia portuguesa. Beleza? Então, o Dom Henrique de Borgonha, francês, vai se envolver aí nas guerras de reconquista, né? E vai então receber esse feudo, né? O Condado Portugalense. Os descendentes do Dom Henrique, né, continuaram as lutas de expulsão dos muçulmanos, inclusive chegando ali à região do Alentejo. No meio de Portugal você tem um rio, que é o Rio Tejo, né, que corta o país de leste a oeste. E a parte sul era essa parte ainda onde você tinha essa presença muçulmana. E aí os descendentes do Dom Henrique vão dar sequência à luta. Até que, no ano de 1139, o neto de Dom Henrique, Dom Afonso Henrique, vocês têm uma imaginação assim, para nomes interessantíssima, né? Ele vai ser reconhecido pelo Papa pelos seus esforços nessa guerra de reconquista e recebe o título, né, coroado como rei de Portugal. Então, o Condado Portugalense ele se torna independente de Castela, ele se torna um reino independente, tá? Porém, isso não significa que o processo de centralização vai ser concluído. Não, Portugal é a primeira monarquia a se estabelecer nessa nova dinâmica de centralização. Mas essa centralização ela só vai ser efetivada e concluída em 1385, com a chamada Revolução de Avis. A Revolução de Avis ela estabelece o fim da dinastia Borgonha, né, dos descendentes do rei Dom Henrique, e estabelece uma nova família monárquica, né, que é a família de Avis, no controle da monarquia portuguesa. E é a dinastia de Avis que vai então centralizar todo o poder político em suas mãos. Então, a centralização monárquica, né, real, começa com a coroação de Dom Afonso Henriques e só se encerra com a Revolução de Avis em 1385, que leva o rei Dom João de Avis ao trono português. Beleza? Então é um processo longo, como falei, etapas aí. Essa dinâmica da unificação portuguesa chamou a atenção
dos dois maiores reinos da Península Ibérica, que era o reino de Castela e o reino de Aragão. Eles olharam com bastante desconfiança essa unificação. Por quê? Havia a possibilidade de que os territórios reconquistados por esses reinos fragmentassem e fossem ali divididos em pequenos principados e reinos. E esse não era o projeto nem de Castela e nem de Aragão. Resultado, né? Castela e Aragão começam a incentivar uma política de aliança através de casamentos, guerras, acordos diplomáticos e engole, né, o reino de Navarra e o reino de Leão. Aragão incorpora Navarra e Castela incorpora o reino de Leão. Beleza? Então, no século XV, você tem 3 reinos da Península Ibérica. Já em século XV, nos anos 1400, né? Você tem o reino de Portugal, você tem o reino de Castela, o reino de Aragão e a parte sul ali, já, né, bem ao sul, os territórios muçulmanos, que eles ainda não tinham concluído esse processo de expulsão dos árabes muçulmanos. Só em 1476 que a unificação de Castela e de Aragão vai acontecer com o casamento dos chamados reis católicos, né? Dom Fernando, que era o herdeiro do trono de Aragão, vai se casar com a herdeira do trono de Castela, Dona Isabel, e aí, a partir daí, funde-se esses dois reinos, dando origem a um país que é a Espanha. Então, o processo de unificação espanhola, ele é demorado também, ele acontece em várias etapas. E a Espanha já nasce como uma nação absolutista. É interessante a gente reforçar isso. Portugal, né, teve que passar alguns períodos, algumas décadas ali, para chegar na Revolução de Avis, e aí sim, estabeleceu a centralização total, né, a concentração total de poder na mão do rei, e na Espanha isso vai acontecer já no século XV, dentro da dinâmica já da presença de traços ali do absolutismo, beleza? Para a gente poder fechar esse assunto aqui da formação da monarquia espanhola e portuguesa, vamos dar uma olhada no mapa, né, da Península Ibérica, e aqui você tem os territórios mais ou menos do que é hoje, tá? Portugal e a Espanha, né? Portugal com o seu território aqui bem no extremo ocidente da Península Ibérica e a Espanha dominando quase todo o território espanhol. Detalhe, outra questão, recentemente vocês já devem ter ouvido falar da questão do País Basco, né? Que tenta, né, ali a região de Barcelona, que tenta há muito tempo a sua autonomia. É um país que tem língua, cultura bem diferente da cultura espanhola, né? Essa questão do País Basco, as suas raízes está justamente aqui dentro do processo de formação e de unificação da Espanha e da Guerra de Reconquista. Então é um território que foi incorporado, engolido pela Espanha, mas que não aceita até hoje, né, esse domínio espanhol e luta pelo reconhecimento da sua autonomia, enfim. Mas é muito difícil essa região se tornar autônoma, né? Barcelona é uma cidade extremamente importante, economicamente falando, para a Espanha, então provavelmente isso não vai acontecer. Mas as raízes dessa disputa atual está aqui, dentro desse processo de unificação. Tudo bem? A gente vai encerrar esse vídeo, então, da unificação das monarquias da Península Ibérica, e o próximo vídeo a gente vai falar da formação das monarquias inglesa e francesa.